Evangelho de João, capítulo 13, versos 14 e 15. Diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés, ou vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Só esses dois versos. É os últimos dias, as últimas horas de Jesus antes da crucificação. Na verdade, esse tema, essa celebração, está na sexta-feira antes da crucificação. Aqui já nessa quinta-feira, Jesus já seria preso para julgamento. Seria uma noite de tortura. Então Jesus, ele antecipa a Páscoa com os discípulos dele. Depois ele mesmo seria o Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que extirpa o pecado, aquele que leva o nosso pecado. E Jesus pede para os discípulos prepararem um lugar para essa ceia. Eles encontram a casa de Maria, mãe de João Marcos, esse que escreveu o Evangelho de Marcos, o nome dele é João Marcos. E eles vão lá e preparam todo o ambiente. E Jesus vai observando a atitude de cada um, porque a pressão espiritual foi aumentando. Jesus já tinha agonizado no Getsêmani, aquela noite de oração, que dos seus poros saíram gotas de sangue. E ele vai para esse encontro aqui com os discípulos, e ele quer celebrar com os discípulos essa ceia, quer ainda instruir os discípulos antes da morte. E os discípulos vão para essa casa, e Maria abre a casa. E Jesus deixa os discípulos à vontade, espera uma iniciativa deles, porque faltou um item da hospitalidade. O item era chegar em casa e lavar os pés. Não sei se os discípulos estavam alvoroçados, apreensivos, porque Jesus ele está antecipando o que aconteceria na sexta-feira, a Páscoa, na verdade. Jesus pede para preparar antes, e eles deixam passar um item fundamental nessa hospitalidade na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles não lavaram os pés uns dos outros. Normalmente nessa casa haveria uma serva para poder fazer. Vinha com uma bacia, uma toalha, desatava os nós das sandálias e descalçava a pessoa e a colocava no lugar confortável e ia tirar as poeiras do pé. Jesus vê que nada disso ia acontecer, ele tira a sua roupa de domingo, fala: já que eles não fizeram, eu vou fazê-lo. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E tem algumas cenas que nós vamos ver aqui que é de instrução para nós. E quando ele termina isso aí, ele fala: então, do jeito que eu fiz, talvez está ruim para vocês verem, eu escrevi em vermelho, poderia colocar em amarelo. Vos lavei os pés, vós deveis, ali está escrito, deveis também lavar os pés uns aos outros. Jesus ordenou. E ele reforça: porque eu vos dei o exemplo. Jesus não foi apenas um homem teórico, aliás, profundamente prático. A teoria era para tirar algumas dúvidas daqueles que se aproximavam de Jesus. Ele vai falar: desse exemplo vocês não podem abrir mão. E termina ali, ó: como eu vos fiz, façai-vos também. E quero então rapidamente pensar com vocês em 3 atitudes que Jesus teve ali nesse ambiente. O Evangelho de João, aliás, quando João está escrevendo esse texto, ele é escrito 60 anos mais tarde, que Jesus já tinha ressuscitado, voltado para o céu. João ele vai lendo lá Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas fala: está faltando relatar o que aconteceu naquele ambiente que Jesus lavou os nossos pés. Só João relata com detalhes.
Aí ele destaca para nós, que é o primeiro item, por favor, Luana. Ele destaca a prática da humildade. Uma palavrinha tão desatualizada hoje. Uma geração tão egoísta, orgulhante. Existe a palavra ou não? Sabe o que é orgulhante ou não? O orgulhoso é aquele que em si mesmo já tinha um ditado que nós usávamos quando criança, nariz empinado. Quem que é dessa época desse ditado? Tá até hoje, né? Nariz empinado. O orgulhante, irmãos, ele é a soma do orgulhoso com o arrogante. Então imagina uma pessoa assim. Você conhece alguém assim? Não olha nem para o lado, continua firme para cá, firmemente para Jesus, autor. Aqui não tem orgulhosos. Mas Jesus, quando ele tira as suas roupas de cima e começa a lavar os pés dos discípulos, os discípulos falam, mas essa atitude aí seria da serva da casa. Os primeiros discípulos até deixam, mas preste atenção no verso de número 8. Dá uma olhadinha comigo aí. João 13, verso 8. Deixa eu abrir aqui. Jesus chega a vez de lavar os pés do discípulo Pedro. E Pedro é Pedro. Não tem. Olha o que Pedro fala. Pedro insistiu. Estou lendo na Bíblia a mensagem. O Senhor não vai lavar meus pés nunca. NVI. Disse Pedro, não, deu um grito para Jesus. Imagine a cena. Eles estavam sentados, irmãos, no chão, cultura judaica. Para vocês entenderem. Chega a vez do Pedro, de jeito nenhum, o meu não. Nunca que o senhor vai lavar. O senhor é mestre. O senhor não, mestre não lava pé, Jesus. Nunca, o meu não. Irmãos, esse não para Jesus é um corte nele. Se Pedro, pode deixar no anterior, por favor, Luana, isso. Se Pedro tem essa recusa do serviço de Jesus, irmãos, na verdade, a mentalidade do nosso irmão Pedro é, eu sou o escravo aqui, eu sou o servo aqui. Tudo bem que nós, todos os 12 aqui errou, está todo mundo com o pé cheio de poeira aqui. E Jesus veio cumprir a hospitalidade, mas era para nós estarmos fazendo isso aí. Como Pedro, ele recusa veementemente, com segurança, não, nunca que o Senhor vai lavar os meus pés, Jesus tem que dar uma resposta para o Pedro. Mas quando Pedro, ele recolhe também os seus pés para não deixar Jesus lavar, Pedro está falando assim, o Senhor lavou dos outros porque o Senhor quis. E porque eles deixaram também. Agora, o meu pé vai ser do meu jeito. Nós vemos na história que o Pedro é aquele que decide, ou no 8 ou no 800. Com ele não tem meio termo. O Pedro, ele é decidido a tomar algumas decisões radicais. Tudo para ele é assim. Mas tem atitudes de Jesus, ou tem circunstâncias que Deus age na nossa vida, que parece loucura, que os papéis foram invertidos. Mas Jesus já está falando para nós nessa noite, quando Ele entra em cena para serviço, quando Ele entra em cena para cuidado, quando Ele entra em cena para consertar o que ninguém fez, ninguém tinha lavado os pés de ninguém naquele momento ali. Quando Ele entra em cena para consertar o que ninguém fez, isso também se chama graça do Senhor. Pode esquecer todas as nossas responsabilidades cristãs. Aí vem Jesus e traz o enviado para despertar a nossa visão e aprender como é que faz as coisas certas. Jesus também está ali mostrando isso, como que se faz as coisas certas.
Em nenhum momento, irmãos, Jesus, ele deixa passar algo que é, em termo nosso, bem brasileiro, meia boca. Com Jesus não tem meia boca. Ou é adoração, ou não é. Ou é louvor, ou não é. Ou é palavra, ou não é. Ou é culto, ou não é. Ou tem fé, ou não tem fé. Com Jesus não tem um meio termo. Ele é Jesus, o Todo-Poderoso. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Como que é o restante do versículo? O que passar disso, o que acontece? Procedência do maligno. Sabe aquele irmão, aquela irmã? Ah, não sei, sabe, sei lá. Que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Irmãos, e não é tão fácil dar uma resposta tão objetiva, mas é necessário para nós que estamos em Cristo Jesus. Objetividade. O Pedro se recusa. Número 2, Luana. Mas Jesus, ele responde. Olha aí a amarela. Jesus respondeu. Vou contar até 3, vocês leem comigo. 1, 2, 3. Se eu não... Opa! Vejo na hora, pastor Adalberto. Pedro falando assim, como que não vou ter parte com o Senhor? Nós estamos juntos desde o início. Olha a resposta de Jesus. Pedro, é simples. Eu não lavo. Estamos totalmente desconectados um do outro. Jesus não dá resposta para nos afagar o ego. Jesus dá respostas para tirar as trevas que há na nossa mente. Rapidamente o Pedro, peraí. Lembra que eu falei que o Pedro é de 8 a 800? Sabe o que o Pedro faz? Então tá, Jesus, não só os pés. Lava a mão, lava a cabeça, dá um banho em mim, Jesus. Esse é o Pedro. Não, Pedro, o negócio aqui é com os pés agora, mas o Pedro não, pode lavar. Monta um piscinão aqui, Jesus, monta a banheira, a gente pula dentro aqui, o negócio é ter parte contigo, Jesus. Mas Jesus estava ensinando, olha lá o item, sobre santificação. Não era só um lava-pés da hospitalidade, não, tem instrução para isso aí. Preste atenção, na Judéia tem muita área desértica. E no deserto, como as nuvens são poucas, aliás, zero de nuvem, a nuvem funciona para nós como uma estufa. Ela absorve toda a umidade e durante a noite ela não deixa ficar congelante. Por isso que no deserto, de dia, a temperatura pode chegar na areia a 50 graus centígrados. A gente não faz ideia que é isso aqui em São Paulo. Já chegou a 50 graus, Pequenins ou não? Está perto já, esse dia para trás aí, igual dizia minha avó, de rachar mamona. Não sei se racha mesmo, mas racha. 50 graus de dia. O calçado dos nossos irmãos daquela época era sandália. Areia para todo lado. Primeira atitude então do hospitaleiro, vamos receber, vamos lavar os pés. Só que esse lavar os pés, Jesus estava instruindo também assim, é um processo, Pedro, de santificação. Esse lavar os pés, Pedro, por que só os pés? Porque por vocês terem ouvido a palavra, estarem ouvindo a palavra, vocês são purificados, santificados através da palavra. Vocês são perdoados através da palavra. Mas os pés é a prática diária. Todos os dias temos que nos arrepender e nos purificar. Todos os dias temos que nos aproximar do trono da graça e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Esse aqui era o primeiro símbolo que Jesus deixou como instrução aquele dia, a purificação dos pecados diários. E nós temos, irmão, todos os dias o que apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, hoje eu errei, me perdoa. Quando Pedro começa a entender essa importância de purificar os pecados, Jesus conclui toda essa operação de lavar os pés, e Pedro vai entendendo que é mais profundo do que tirar as poeiras dos pés. Ele dá essa vazão para Jesus, ele cumpre a palavra, só os pés dele realmente foi lavado, e Jesus retoma a sua roupa,
e faz uma pergunta: vocês entenderam o que foi feito? Aí vem o que nós lemos no verso 14 e 15. Então vão lá e façam também. Vamos ver no item 3, por favor, Lona. Olha só, o que Jesus fez ali? Um desafio para nós, da humildade. O primeiro é a humildade como virtude cristã. O segundo é a longanimidade nos relacionamentos. Nós estamos estudando um domingo aqui de manhã sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando Paulo vai escrevendo à igreja da Galáxia, ele relaciona lá umas 17 ou 19 obras da carne. E coloca lá no final 9 virtudes do fruto do Espírito. Que é, diga comigo, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Aí Jesus está dizendo aqui para nós que para se ter ou cumprir um desafio da humildade, é necessário ser longânimo. Eu expliquei uma vez, eu quero rapidinho colocar para vocês o que é ser longânimo. O bondoso, ele atende rapidamente alguém e dispensa. O benigno, ele atende alguém e faz mais algumas coisas. O longânimo, ele vai até o final. Vamos lembrar da parábola do bom samaritano. Ele vê o homem lá jogado, ele trata das feridas, coloca lá no seu animal, transporta para uma hospedagem, deixa cuidar de umas pessoas, deixa dinheiro para cuidar da pessoa lá, e se faltar dinheiro, no retorno, ele viria, ainda ele ressarceria toda a despesa que teve. Esse é o longânimo. Diga comigo, o longânimo vai além. Se não há longanimidade nos relacionamentos, irmãos, nós estamos cada vez mais caminhando para... Qual que é o oposto da humildade? Qual que é o oposto da humildade? Qual que é o contrário? Orgulho, soberba, arrogância, que nós queremos exemplificar aqui. Mas Jesus, ele vai lá ver essa afronta de Pedro: não vai lavar os meus pés. Pedro, é necessário que lave os teus pés, senão a gente não vai ter comunhão. E por último, ele diz que o desafio para a humildade é uma purificação espiritual mútua. Deixa eu desafiar a memória aqui dos irmãos hoje. Quem sabe me dizer o que está escrito no Salmo 133? Quem sabe levanta a mão e pode dar um grito. Tem água aí ou não? Por favor, água. Salmo 133, quem sabe dá um grito aí. O que está escrito lá? O que vocês estão falando aí? Hã? Obrigado, pastor. Ó quão bom. Tá bom, pastor. Quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, não é qualquer óleo, precioso, derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba. Barba é costeleta. Primeira barba, o judeu não tem duas, cavanhaque, ou costeleta, ou barba. Que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. Porque ali, na comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse encontro nosso hoje está gerando cura, transformação, libertação, santificação, quebrantamento, arrependimento, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. E quando falamos em bênção, irmãos, não restrinja jamais somente as bênçãos materiais, ter isso, ter aquilo. Só de estar vivo hoje é uma. Só de estar com saúde hoje é uma bênção. Vou ter um teto para voltar para casa e descansar abrigado. Isso já é uma bênção. Glórias a Deus por isso. Tem que mudar o foco do que é bênção. Esse mundo capitalista está destruindo o princípio, o que realmente é bênção.
Então, na comunhão existe essa purificação espiritual mútua. Eu queria te estimular nessa noite a entender o que quer esse lavar os pés. Mais um favor. Isso. Lavar os pés representa dar alívio ao cansado. Ouça isso, Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Contando até 3, continua lendo comigo. 1, 2, 3. Quem dá alívio... Mais uma vez, quem dá alívio? Deixa eu falar um segredo. Sabe por que muitas vezes nós ficamos apertados? A gente não está aliviando ninguém. A gente está olhando só para a nossa necessidade. Sabe por que fica arrochado? E esse arrochado que eu vejo, que eu falo, irmãos, muitas vezes é nas pressões do dia a dia. Quantas rejeições, quantos desprezos que há na família, quanta exclusão social que há. Palavra moderna nas escolas hoje, quanto bullying nas escolas, quantas competições nos níveis sociais. Mas a igreja é lugar de dar alívio. Quem dá alívio aos outros, quem lava os pés dos outros, alívio receberá. Os pés também serão lavados. Preste atenção, a Rita está aí? Rita, a igreja é um grande PS. O que é PS mesmo? Pronto-socorro. No pronto-socorro tem algumas salas de observação. Só que essa igreja, que é um grande pronto-socorro, que tem essas salas de observação, são salas equipadas para fazer cirurgias minuciosas na alma das pessoas. Igreja é isso. Pode vir o rejeitado para cá, pode vir o oprimido, pode vir aquele que sofre racismo, pode vir aquele que sofre bullying, pode vir aquele rejeitado na casa, pode vir aquele rejeitado no trabalho, pode vir a pessoa mais marginalizada da sociedade. Aqui é um pronto-socorro que dá alívio, porque foi isso que Jesus falou para a gente fazer, dar alívio. Lavar os pés significa dar alívio. Aliás, o brado de Jesus, olha, que ele vê as multidões, ele dá um grito em Mateus 11: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarão descanso para as vossas almas. E aprendei de mim, que sou manso e humilde que o meu fardo é leve e o meu jugo é. Mateus 11, 28, 29 e 30. Diga: a igreja é um lugar de alívio. Então significa que quando você está nessa comunhão, você não pode voltar para casa marchando, com o bico desse tamanho, emburrado. Isso aqui é lugar de alívio. Então significa que toda aquela opressão que você veio, todo aquele transtorno que veio na tua alma, aqui é o lugar de chegar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu vou colocar todo esse fardo aos teus pés, porque o Senhor ensinou que é assim, eu não consigo levar esse fardo, e quero o teu fardo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, Jesus disse. Ele tem um fardo também. Ele está falando também para nós, existem responsabilidades para nós. Não é jogar tudo aos pés de Jesus e falar: sou livre para voar agora. Não, tem responsabilidades andar com Jesus. Mas esse fardo que Jesus fala, esse jugo que Jesus fala, ele disse que era possível cumprir, que era possível carregar. E o nome dele se chama renunciar. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e renúncia. Sabe o que é renúncia? Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito. Renúncia é, Romanos 12, é a vontade boa, agradável e perfeita sendo implantada em nós. Esse é o jeito dele. Nunca falha.
Esse é o jeito dele, que não causa confusão, que não causa transtorno. Aliás, lá em Atos 5 está escrito que nosso Deus não é Deus de confusão. Então, se aqui está dizendo que quem dá alívio aos outros, alívio receberá, em nome do Senhor Jesus, querida igreja, não perca mais uma fração do seu tempo em deixar de procurar alguém para poder dar alívio. Quem dá alívio, alívio receberá. Próximo, por favor. Lavar os pés representa intimidade e comunhão. João 8, parte B, diz assim: Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Intimidade e comunhão são coisas diferentes. Por favor, pastor Juarez. Nos conhecemos há fazer quase 2 anos que nos aproximamos dessa família, bênção de Deus. Eu posso de repente ter intimidade com o pastor Juarez, tratar assuntos seríssimos, delicados, mas posso de repente não ter comunhão com o pastor Juarez. É possível ter intimidade e não ter. Exemplo de intimidade: a gente vai lá, conversa assuntos delicados. Estou falando dos assuntos que é os mais graves que aparecem. Eu chego lá na casa do pastor Juarez e fico olhando para ele, para a Rosane, e falo: abra ou não abra a geladeira? Sabe de quem você pode chegar e abrir a geladeira? É sinal que você tem comunhão. Intimidade não. A comunhão é mais profunda que a intimidade, sabia disso ou não? Na intimidade nós podemos tratar coisas seríssimas e ficar só nisso. Mas na comunhão, eu posso arrancar os sapatos, lavar os pés, aliviar o cansado, porque eu tenho comunhão. Pedro tinha intimidade com Jesus, irmãos, 3 anos e meio andando com Jesus. Mas a hora que Jesus fala em tocar os pés dele, ó Pedro, aqui não, a capoeira. Meu pé não, Jesus. Não, Pedro, agora é a hora da comunhão, Pedro. Aliás, era a mesa da comunhão que estava lá. Vamos deixar Jesus descalçar os nossos pés, irmãos. A gente fala tanta palavra bonita para Ele, aí chega na hora que Ele quer realmente ter comunhão, ter parte conosco, a gente recolhe os pés. Não é isso que Ele quer que nós façamos mais. Muito obrigado, pastor. Quem tem aprendido a ter intimidade e comunhão, já era. A picanha lá vai para casa. Receba. Com quem nós não temos comunhão, nós não deixamos lavar nossos pés. Com quem nós não temos comunhão, a gente não deixa trazer alívio para nós. A gente passa apertado 30 dias, uma semana, só na farinha e no ovo, só no fubá e no ovo, e não dá um grito: estou precisando de um arroz lá em casa. Não tem comunhão. Consegue vir pedir oração por uma enfermidade grave, mas não consegue falar: pastor, a luz lá em casa está para cortar, dá para ajudar? Isso é comunhão. Pastor, acabou o gás lá. É comunhão. Só quem tem comunhão, a gente pode ligar lá e falar: ó, acabou o gás aqui, o que dá para nós fazer? Não é assim que a gente liga para que a gente tem comunhão? Com quem a gente tem intimidade, mas não tem comunhão, a gente até fala assim, ó, sabe o que é? Não me leva a mal que eu vou te pedir. Se falar essa frase, porque está faltando comunhão. A gente começa a dar as desculpas: não leve a mal. Quem escreve esse texto, ele tem um apelido de discípulo do amor. Nesse mesmo ambiente, Jesus fala: um de vocês é o diabo. Jesus fala para os 12. Aí todo mundo regala os olhos e fala: quem? 12 homens andando com Jesus, e ele fala que um de nós é o diabo. Aí começa assim: pergunta para Jesus, pergunta para Jesus, pergunta para Jesus, pergunta para Jesus. Aí eles dizem assim para o discípulo do amor:
Você que tem intimidade e comunhão, pergunta lá para ele quem que é. É o João que escreveu isso, que está falando desse texto que pôde ser tocado aos pés de Jesus. Como ninguém estava conseguindo ter essa comunhão com Jesus, irmão, comunhão é coisa do céu. A palavra na origem é koinonia. A koinonia, a comunhão Paulo escreve como afetos entranháveis, como se mistura tudo. Isso é comunhão. Eles pedem para João perguntar quem que vai trair. E eles começam, na verdade, com algumas desculpas. Não sou eu, né, Senhor? Não sou eu, não sou eu. Até o Judas fala assim: não sou eu também, né, Senhor? Aí Jesus fala: checkmate. É você. Irmãos, é uma cena, uma das mais pesadas aqui da Bíblia. Jesus denunciar o traidor. Jesus não teve medo de denunciar o traidor. Ele veio cumprir um propósito. A mente deles ele não conseguia alcançar. Jesus dá outro exemplo. Olha, aquele que eu molhar lá o bocado de pão nas ervas amargas e colocar na boca, é esse que vai me trair. Jesus vai lá, faz isso com Judas. Irmãos, e os discípulos, na época aqui, eles estão voando na mente. E Jesus fala que Judas se retirou e todo mundo pensou que ele ia comprar pão para a ceia. Não iria sair para trair Jesus. Os discípulos não entenderam. Tinha intimidade, mas não tinha comunhão. Por isso que essa mesa chama a mesa da comunhão. Por isso que só participa quem está em comunhão. Podemos ser íntimos, mas é necessário ter comunhão. Abra comigo em Filipenses 2. Coloque na tela, por favor, Luana, agora. Filipenses 2, do verso 5. A partir do verso 5. Se coloque de pé, por gentileza. Filipenses 2. Olha o que diz a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele fez o que, irmãos? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Vou contar até 3, vamos ler o verso 11. 1, 2, 3. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E mais uma vez, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Começa com humilhação, começa como servo mesmo. Se ele está dizendo aqui para nós, seja a nossa atitude a mesma de Cristo, que humilhou-se a si mesmo, não teve como, uma outra versão, usurpação, ser igual a Deus. Aí mais tarde ele fala de exaltar Jesus. Aí a Bíblia diz para nós que os humilhados serão. E de repente, não é nessa geração aqui. Desculpa a insistência. De repente nem vai se cumprir. Quem te viu passar para a prova e não te ajudou, vai, sei lá como que é mesmo, esqueci. Não se cumpre aqui. Galardão é na eternidade. João 16. No mundo tereis aflições, mas tenham
eu venci o mundo, vocês também. É quando fala que Jesus foi exaltado e deu um nome sobre todo nome. E nós lemos lá no trecho que eu falei sobre o ministério, sobre o serviço Pés Formosos, que naquele dia Jesus vai chamar as ovelhas dizendo: vinde benditos de meu Pai. Ele vai convocar-nos como igreja para julgar as nações. Para que exaltação maior que essa, irmãos? Muitas vezes a gente procurando honra aqui na terra, a gente procurando reconhecimento, a crise, né, da honra aqui na terra. Irmãos, quem Deus realmente coloca para ser honrado, não tem diabo que consiga aplacar essa honra. Deus manifesta a honra mesmo. Honra não é algo forçado, não é fazer força para honrar. Deus coloca nos corações e a honra acontece. Mas o texto chave para nós hoje, a partir lá de João capítulo 13, que é servir uns aos outros, em nome do Senhor Jesus, irmãos, que sejamos uma igreja que gera alívio. Quantos precisam de alívio na alma aqui? Quantos precisam de alívio no casamento? Alívio na vida social, alívio na vida, precisa de voltar a respirar. Sabe quem Deus separou para isso? A igreja, eu e você. Hoje iremos ter uma atitude diferente na ceia. Eu confesso que eu gostaria de lavar os pés de todos vocês hoje aqui. Faltou uma cozinha, um fogão para esquentando água, eu não quero ninguém com gripe, nem pneumonia depois. Água gelada só ia dando um pezinho assim, ó. O meu não, né? Mas nós queremos hoje, gentilmente, eu e a pastora André, servir a ceia para cada um de vocês hoje, em nome de Jesus. Um símbolo pequenininho, mas nos deixando disponíveis para dar alívio para quem precisa de alívio. Que não há glamour nenhum em nós para nos humilhar. Que haja em nosso coração, ou nos nossos corações, sempre essa prontidão de servir um ao outro, em nome de Jesus.